Bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento. Estamos no penúltimo dia do ano. Eu te envio então um grande abraço e quero hoje falar de uma oração ousada, uma oração corajosa de um homem que nos ensina como superar toda e qualquer dificuldade e nos apresentarmos diante de Deus também em alguns momentos com muita ousadia, crendo que, se for segundo a sua vontade, Ele vai atender sim, porque Ele é bom, Ele é generoso, Ele é fiel e justo. E como nos diz 1 João 5,14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Pelos relatos, nós entendemos que Deus ouviu, atendeu, porque era segundo a sua vontade na vida desse homem. Esse registro se encontra em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, uma oração muito conhecida, mundialmente divulgada, porque é uma oração breve, mas ela contém frases muito preciosas, importantes, e ela traduz a história de um homem em apenas 2 versículos. 1 Crônicas 4, 9 e 10, uma oração conhecida como a oração de Jabez ou de Jabes, diz assim: Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Eu já fiz um áudio alguns meses atrás sobre essa oração e hoje eu lembrei bastante dela porque nós estamos falando sobre superação, nós estamos também na véspera da virada do ano e nós temos aqui uma oração corajosa, ousada, como eu já citei, e uma oração que nos inspira a nos aproximarmos diante do trono de Deus, diante dele, mostrando também para ele a nossa ousadia, os nossos sonhos e também há algumas coisas que precisam ser resolvidas, como nós dizemos, até o fechar das luzes de 2021. Eu te encorajo então a continuar ouvindo, compartilhar também para algumas pessoas e nos abençoar com a divulgação dessa reflexão e que Deus te abençoe e nos abençoe. Eu quero falar um pouco sobre essa oração tão inspiradora de Jabez, que Jabez se destacou de modo surpreendente pela sua descrição inserida nessa longa lista de nomes. Nós sabemos que o livro de Crônicas ele traz muitas genealogias e dentro dessas genealogias nós vamos encontrar o nome, a história e a oração desse homem que foi atendida por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Eu queria, antes de falar sobre a história e a vida desse homem e a sua oração, eu queria chamar a sua especial atenção a ficar atenta ou atento às nossas genealogias. As genealogias não estão na Bíblia por acaso, elas contam as suas histórias, a história das famílias, dos reis, dos reinados, e há muitas coisas interessantes que nós podemos e devemos ficar atentos e atentas às genealogias que a Bíblia traz. É uma sugestão. Nem Davi ou outros reis ganharam destaque parecido nestas listas, nessas genealogias. O texto nos diz que ele foi o mais ilustre ou o mais respeitado de sua família. A verdade é que ele foi honrado e de uma forma que, com certeza, nos inspira, porque inicialmente a Bíblia, o próprio texto vai dizer que sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Nasceu de forma sofrida, dolorida, mas ele superou
suas próprias dificuldades. Aqui um lembrete de que qualquer que seja as marcas que trazemos em nossas histórias, as quedas, os fracassos, as vitórias, isso deve ser apenas uma marca e não um norte para dizer como é que nós devemos viver ou nos ater. Eu queria desafiar você e a mim a podermos também termos no nosso registro essa nobreza de que somos ilustres porque vencemos nossas dificuldades, nossas pelejas, nossas lutas e triunfamos cada uma delas, que com certeza você e eu podemos conseguir isso. Outra coisa que o texto nos diz, que além dele ter vencido as suas próprias dificuldades, ele ter superado as suas lutas, que o nome vem de sofrimento, vem de lutas, de dores, mas ele venceu tudo isso e ele ousadamente se dirige a Deus, fazendo uma oração no versículo 10, quando diz que Jabez orou a Deus de Israel. E na sua oração, ele faz 4 pedidos. Os pedidos se referem, o início, ele começa dizendo que ele me abençoasse. O versículo 10, orou a Deus, abençoa-me. É a primeira coisa, nós não podemos avançar se não temos a bênção do Senhor. A bênção do Senhor traz vida, a bênção do Senhor traz riqueza, a bênção do Senhor traz ampliação, crescimento, desenvolvimento e também a certeza de que debaixo da mão dele nós estamos bem protegidos. Jabez não abriu mão disso, é a primeira coisa que ele pede, abençoa-me. A segunda coisa que ele pede é para que Deus expandisse o seu território, quando ele diz aumenta as minhas terras. Não sei se você está terminando esse ano fazendo esse pedido, Senhor, me ajude a ampliar o que eu tenho, me ajude a fazer crescer a minha família, me ajude a ter recursos, não só para mim, mas também para eu abençoar o mundo, para eu abençoar a obra missionária, para eu abençoar a vida dos evangelistas, a vida dos líderes, dos pastores, pastoras, porque nós estamos podendo abençoar e a Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. Então, se eu posso abençoar, se eu tenho para abençoar, isso para mim é fonte de grande alegria, de grande riqueza. E a Bíblia nos incentiva a abençoarmos a vida dos outros, mas para abençoarmos nós também temos que ter. E Jabez pediu, aumenta as minhas terras, ou aumenta o meu território, né? E eu diria que não há nenhum problema em pedirmos isso a Deus, no sentido de que desejamos também abençoar a vida de outras pessoas, de outras famílias. Mas Jabez também não ficou só aqui. Ele também pede a Deus a terceira coisa, ele diz, a terceira coisa é que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males. Olha que coisa boa, a oração do Pai Nosso faz um pedido que Deus nos livre dos males e também para que não lhe sobreviesse aflições. Jabez teve muita direção de Deus, ele foi ousado, abençoado, e a Bíblia diz, a conclusão é que Deus concedeu-lhe o que ele tinha pedido, porque pediu segundo a sua boa vontade, como eu iniciei esse áudio dizendo em 1 João 5,14. Essa é a oração, é a reflexão de hoje, cheia de ousadia, com a bênção, o cuidado e o socorro do Senhor. Que Deus então nos abençoe. Um grande abraço. Quem vos fala é pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu te envio o meu abraço particular nessa manhã e nessa reflexão. Amém.